Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio de O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. E hoje a gente está chegando no final dos nossos castelos, né? A gente está chegando no capítulo 6, que é o penúltimo capítulo, falando do castelo da vontade e da ousadia. E esse castelo é interessantíssimo, porque ele vai mostrar o quanto o cavaleiro já mudou, o quanto o cavaleiro já superou os traumas dele, já superou os defeitos, né? Se encontrou e gostou do que viu, como a gente falou no último episódio, né? Ele conheceu o Sam, que é a sua melhor versão, e aí agora ele vai se deparar com aquilo que pode impedir de ele avançar, né? Que é os medos, né? Os medos, que são as dúvidas, e agora ele vai encarar esse castelo, né? E começa assim, ele vai falando aqui, né, que eles estavam todos curiosos, no caso vai o trio, né, que é como é? O esquilo, a Rebeca, o pombo, o Sam não deixa de ir, tá sempre com eles, e o cavaleiro. E aí eles se deparam com um castelo enorme, né? Um castelo enorme, e quando eles estavam já na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada, ou seja, ela se abriu só, ela não teve nem ele nem precisou usar a chave dourada. E dela saiu um ameaçador e imenso dragão. Nessa hora o cavaleiro fica desesperado, porque o combinado desde o início com Merlin é que nesses castelos não haveria nem dragão e nem nada que o ameaçasse, que por isso eles concordaram de deixar a espada logo lá no começo no caminho da verdade. E as chamas que saíam da boca desse dragão eram as mais quentes e azul possível, porque se tratava de um dragão muito antigo e com muito butano, que ele diz, né? E aí ele começa a ficar desesperado e começa a chamar por Merlin. E quando chega na hora, o Merlin não atende, não volta, não aparece. E aí é quando Rebeca informa para ele que Merlin estava numa conferência de magos em Milão. Que loucura. Então ele fica desesperado. E a situação, ela parecia ser bem grave. Porque, para completar, o tal do dragão lia pensamentos. Então ele não tinha nem o que não tinha como evitar, né, o ataque desse dragão. E aí dizia que o dragão podia ler pensamentos, era sem dúvida muito assustador, mas de alguma forma o cavaleiro entendia que poderia controlar esse dragão. E com a voz de autoridade mais forte e alta conseguiria fazer isso, e foi quando ele gritou, né? Saia do meu caminho. E aí foi a hora que a besta bufou e lançou fogo em todo mundo, para todo lado. Ele diz o seguinte: o que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia? Em que lugar melhor você pensa que eu poderia morar? Sou o dragão do medo e da dúvida. Ou seja, isso é a resposta que o cavaleiro recebe do dragão, quando ele questiona o que ele está fazendo nesse castelo. E o cavaleiro teve que admitir que este dragão tinha um nome certo, né? O medo e a dúvida eram exatamente o que ele estava sentindo naquele momento. E aí foi quando o dragão falou mais essa, né? Estou aqui para eliminar todos esses insolentes que pensam que podem vencer todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento e do conhecimento, enfim. Aí foi quando Rebeca lembrou, né? E falou no ouvido do cavaleiro: uma vez o Merlin disse que o autoconhecimento pode matar esse dragão, o dragão do medo e da dúvida. Aí o cavaleiro falou assim: você acredita mesmo nisso? Sim, respondeu Rebeca, confirmando. Então você pode lutar com esse divertido lançador de chamas verdes. Aí o cavaleiro volta para frente rapidamente e se afasta da ponte levadiça, e o dragão acha que ganhou e diz quase ateando já fogo nas calças do cavaleiro. E você vai desistir, que eu sei, e depois você não chegará tão longe. E aí foi quando o cavaleiro: não sei, replicou o cavaleiro, não sei, acabei me acostumando com alguns pequenos luxos de conviver na floresta e em paz.
Você também acredita que o autoconhecimento pode matar esse dragão do medo e da dúvida? Perguntou o cavaleiro agora para o esquilo. Certamente que sim, o autoconhecimento é a verdade. E você sabe, o que dizem, a verdade é mais poderosa que uma espada. Sei muito bem o que dizem. Mas será que alguém fez o teste com esse dragão e continuou vivo? Então, logo proferiu essas palavras, o cavaleiro lembrou que não tinha que provar mais nada para ninguém. E ele nascera assim, gentil, bondoso e amoroso, e, portanto, não precisava sentir medo e nem dúvida. O dragão não passava de uma ilusão da sua cabeça. O dragão, é claro, veio mais uma vez ao encontro dele, bufando e cuspindo fogo para todo lado. E dessa vez, entretanto, o cavaleiro continuou marchando em frente em direção ao dragão, porém sua coragem logo começou a se derreter, assim como a sua barba, devido ao calor e às chamas que o dragão lançou. E gritando de medo, angustiado, o cavaleiro deu meia volta e saiu correndo até o lago para poder tentar apagar o fogo. Mesmo assim, Esquilo e Rebeca permaneceram na margem tentando consolá-lo. Você foi muito corajoso. Você viu nada mal para a sua primeira tentativa. Primeira tentativa? Como assim? Você está achando que vai ter a segunda? Você será bem sucedido. Acredite, quando você voltar pela segunda vez. Você pode... Volte lá pela segunda vez. Lembre-se que o dragão era apenas uma ilusão, disse Rebeca. Ilusão e o fogo que saiu da boca desse dragão e queimou toda a minha cara. O negócio foi pego. Porque ele disse assim, porque você tornou o fogo real. Você acreditou naquilo que o dragão disse. Se você acredita no dragão do medo e da dúvida, é real. Você lhe dará poder para lhe queimar tudo, até as suas calças. Você tem que voltar lá e encarar esse dragão de uma vez por todas. O cavaleiro sentiu-se encurralado. Eram 3 contra 1, ou melhor, eram 2,5 contra 1, até porque Sam era metade do cavaleiro. E então, enquanto isso, o cavaleiro planejava com a sua coragem vacilante como iria voltar. E aí foi quando Sam virou e disse: Deus deu ao homem coragem. A coragem dá Deus ao homem. Gente, eu acho essa frase tão linda e tão forte que eu vou começar a usar ela. Mas ele diz: Deus deu ao homem coragem, a coragem dá Deus ao homem. E aí foi quando ele disse: olhe, Sam o encorajou. Metade dele, né? Ele mesmo. Olhe, se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha a destruí-lo. Mas se você não encará-lo, ele com certeza irá te destruir. Então a decisão ela é simples de ser tomada. Não há muito o que pensar. O cavaleiro relutante fez força, pôs-se em pé, respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça novamente em encontro ao dragão. E aí o dragão vira para ele e diz: por que está aqui de novo? Ele virou e disse: mas agora era um cavaleiro diferente, marchava em direção ao dragão. O que recitava era apenas medo e dúvida são ilusão, medo e dúvida são ilusão em todo o caminho. E aí o dragão despejou uma gigantesca chama em direção ao cavaleiro. Contudo, por mais monstro que tentasse, por maior que fosse, ele não conseguia mais impedi-lo. E aí, está vendo? Eu estava certa. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Cada vez que voltar, eu estarei mais forte e você estará mais fraco, disse o cavaleiro em direção ao dragão. E cada vez que ele avançava, mais o dragão diminuía, até tornar-se do tamanho de um sapo. E o que mais ele conseguiria lançar a não ser pequenas sementes da dúvida. O dragão tornou-se ainda menor enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinadamente. Rebeca vira e diz: não gostaria de interferir, é a sua viagem, rindo, disse para o cavaleiro. Você está chegando para alcançar agora a porta do castelo da vontade e da ousadia. A mesma já havia até sumido.
Sam explicou: você não tem que aprender coragem e ousadia, porque acabou de mostrar que a possui bastante. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, rindo com muita alegria, como nunca mais tinha conseguido rir, e o caminho ainda parecia cada vez mais íngreme do que tinha sentido até aquele ponto. Mas não se importava mais nem com isso. Ele sabia que nada mais poderia detê-lo agora, dali para frente. Gente, esse castelo é um castelo muito interessante, porque nesse momento, trazendo para a vida real, é quando nós já nos conhecemos, já sabemos nossos limites, já sabemos as nossas posturas diante dos fatos, das situações. E aí a gente já sabe aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo, mas a gente sempre é tentado. Algo sempre vem para deixar dúvida na nossa cabeça, algo sempre vem para nos interromper na nossa trajetória. E a dúvida, ela é muito traiçoeira, porque ela te faz não só colocar em xeque tudo que você já descobriu sobre você, quem você é, como ela também começa a fazer com que você duvide de todos os recursos que você tem, ou de pessoas que estão ao seu lado, de pessoas que realmente querem seu bem, porque você fica sendo testado o tempo todo, né? E muitas das coisas que acontecem na nossa vida não passa de ilusão. Os dragões que a gente vê na nossa vida, na nossa cabeça, não deixa de ser ilusão. Às vezes a gente fica naquela ansiedade de querer viver aquela situação, aquele momento, e fica atropelando o tempo das coisas, e esses dragões acabam crescendo. E a ansiedade em si, ela é um dragão muito feroz, ela é um dragão que te paralisa sim, e te faz criar uma série de dimensões que não existem, né? Então assim, você não vive o presente, você não se sente presente e de maneira inteira naquele momento, você perde até mesmo a qualidade da sua atenção diante das coisas que você se propõe a fazer. Então ele é um dragão, um dos piores, né? E fala também da questão do medo. Tem vezes que você chega, você está determinado a fazer, eu vou viajar, eu vou viver meu propósito, eu vou fazer acontecer. E aí vem aquela sementinha da dúvida, né, do medo. Meu Deus, vou trazer para minha vida. Quantas e quantas vezes eu não senti medo de assumir um compromisso com Deus, de viver meu propósito, e de chegar na hora eu falhar. Eu dizer assim, gente, eu não posso falhar, porque agora eu assumi um compromisso, foi diretamente com Deus, então eu não posso desistir, eu não posso ceder das tentações, eu tenho que seguir em frente. Mas será que vai dar certo? Será que nessa palestra vai dar alguém? Será que se eu falar no Stories vão me criticar? Será que as pessoas estão achando que eu enlouqueci? Será que as pessoas estão achando que eu estou feito abestada, falando um monte de besteira na internet? Será que... Isso são dúvidas que elas não servem para absolutamente nada, a não ser te paralisar, a não ser fazer com que você pare de viver aquilo que você veio ao mundo para viver. E muitas das vezes são só coisas que você colocou dentro da sua própria cabeça, que você acha que estão falando, que você acha que estão dizendo. E eu quero dizer uma coisa muito importante: o autoconhecimento, ele é aquilo que te renova as forças diariamente. Porque se você está determinado a chegar em algum lugar, se você está focado em resolver alguma situação, se você sabe aonde você quer chegar, amigo, nada te para. A opinião alheia é o que menos importa. Você realmente focado em fazer algo, você só se importa em não infringir as regras de Deus, em não fugir das verdades que estão ditas no seu manual de instrução lá, certo? Meu manual é a Bíblia hoje em dia. O manual dos outros homens deve ser outras coisas, outros princípios, enfim. Mas se você tem foco, se você sabe onde você quer chegar, se você tem fidelidade, obediência, responsabilidade,
Pode vir a crítica que for, pode vir a opinião que for, pode vir os obstáculos que vierem, não interessa, você sabe aonde você quer chegar e nada te paralisa. Pode vir o dragão do medo, pode vir o dragão da dúvida, você tem certeza aonde você quer chegar, quem você realmente é, qual é o seu potencial e nada nem ninguém te impede de chegar a esse lugar. Então, esse é o tal do castelo da ousadia, que ele fala tanto, que é o castelo da ousadia, que é o castelo da vontade, que você pratica, você faz e que nada consegue te impedir a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Eu vejo isso como propósito, né? Quando ele fala aqui em várias etapas, em vários obstáculos que ele vence, né? Eu acho que ele se refere muito bem, podemos associar isso a um propósito de vida. E isso é maravilhoso. Então, é assim que a gente está encerrando o nosso penúltimo capítulo e vamos passar para o nosso último capítulo amanhã. Um grande beijo.